A Luana Ferreira, ela perguntou para o Albert: como fotógrafo estudioso de conflitos, o que mais te chamou a atenção na forma como essa ofensiva está sendo registrada visualmente pela mídia e governos? Assim, como fotógrafo, eu não vejo assim, quando você fala em um olhar de fotógrafo, você está pensando numa coisa mais artística, né? Você está pensando numa composição, numa iluminação, enfim, numa influência, né? Sei lá, num repertório artístico. Eu acho que eu não vejo isso na cobertura de guerra. O que você vai mais ver é videozinho de drone, é videozinho de celular. Não vejo nenhuma influência, pelo menos do que eu vi até agora, até hoje, eu não vejo nada assim que chame atenção fotograficamente, pela fotografia em si. É porque até a maneira de cobrir as guerras mudou, né? Exatamente. Você tinha, não tem mais um Robert Capa. Não tem. Um Ernest Hemingway da vida acabou, essa turma toda aí. Hoje é tudo... Você se informa pelo Telegram, pelo Twitter, né? Eu acho o seguinte, talvez haja uma coisa positiva nisso tudo, porque a mídia tradicional, a mídia mainstream, ela ainda é uma fonte de confiabilidade no aspecto de filtragem, tá? Não que... eu penso assim, eu analiso a mídia ocidental, a mídia mainstream sempre assim. Eu acho que a filtragem é boa. Onde está a desonestidade? É na versão que eles dão. A versão que eles dão pro fato, ela é sempre... Por exemplo, você quer ver um negócio? No começo começaram a dizer que o Iron Dome, os sistemas de defesa aérea de Israel estavam funcionando. Não estava. Não estava. Era uma verdade. O que eles fizeram? Mudaram a abordagem. Já que a gente não consegue esconder isso, vamos mudar a abordagem. Vamos dizer que Israel está sendo vítima. Então você vê, eles estão dizendo, na verdade, a mesma coisa. É a mesma coisa. O sistema de defesa não está funcionando. Mas eles enfatizaram o vitimismo de Israel. Né? Então você vê como é que Essa a mídia... técnica, né? Tem nome para isso, eu não sei. Sim, eles manipulam. Essa gente não tá ali à toa, eles manipulam. Você é um profissional de mídia hoje, você sabe disso. A gente pensa muito, quando você faz a arquitetura de uma matéria, em como isso vai chegar para as pessoas. Eu penso muito nisso. Você muda uma vírgula ou mudam a posição de um verbo, exatamente. Você já dá um tom diferente, já dá uma... Exatamente, eles são mestres nisso, né? Eles são mestres nisso aí. Mas é o que mudou nas guerras hoje em dia. Como você falou, não tem mais um Robert Capa da vida, faz falta, né? O Jorge Fernandes, ele perguntou se Israel ele tem capacidade de manter ofensivas assim contra múltiplos inimigos simultaneamente ou se já está no limite operacional. Ele acha que tem, né? Mas se tivesse mesmo, não precisava chamar os Estados Unidos, né? Na minha opinião, não tem. A grande sorte de Israel foi a queda do regime da Síria, gente. Foi brilhante. Sorte... E competência também. Competência, né? Foi a jogada, na minha opinião... Que ele meio que quebrou, no mínimo, ele quebrou um pé de Israel ali. Do Irã. Do Irã, perdão. Do Irã. Eu acho assim, a manobra de derrubada do Assad, na minha opinião, foi a manobra mais brilhante do século XXI. Eu sempre falo isso daí. Para mim, aquilo lá foi brilhante. Quando eu vi que consolidou, eu falei, deu pro Irã no Ocidente. Deu para ele, acabou. Tá, com isso aí acabou. O Irã naquela região ali. Os caras sabem, os caras jogam, né? Os caras jogam. Jogam bem. O José Roberto, ele mandou aqui se tem algum peso o contexto religioso na região e como que ficaria essa luta aí entre judeus e muçulmanos. Bom, peso tem, né? Não sei se peso tem, guerra, né? Peso tem. Agora, é muito difícil você prever, como é que fica essa luta entre judeus e muçulmanos. É uma pergunta muito abrangente. Mas você tem que olhar que uma boa parte dos... Por exemplo, o Hamas é secular, ele não é... ele não é... O Hezbollah não, ele é xiita. Mas sinceramente, eu não sei, gente. Eu tava conversando com os amigos judeus esses dias, eu falei pra ele, cara, eu tenho medo do seguinte, que talvez o Israel não esteja percebendo.
nessa brincadeira, talvez Israel seja instrumentalizado numa guerra que o pessoal fala que é o Israel que manda nos Estados Unidos. Mas pode ser que isso daí esteja atendendo grandes interesses americanos que querem tirar o Irã da jogada, pegar todo aquele petróleo, e Israel está sendo instrumentalizado. É bem possível. É uma possibilidade também, cara. Israel está sendo instrumentalizado nessa brincadeira, né? Agora é ruim. Porque Israel tá sofrendo. Olha, eu tava vendo de uma entrevista num canal aí, o cara era guia turístico. Olha o azar desse cara. Ele me sai da pandemia e entra nessa coisa aí. Como é que você vai pagar um apartamento? Como é que você vai criar teus filhos? Como é que você vai manter teu carro? Então é difícil a vida dessas pessoas, né? Eu acho o seguinte, é a questão de você chegar e perguntar pro israelense, você tá vivendo melhor agora? Não sei se alguém consegue viver melhor com guerra, né? Eu tô dizendo, gente, porque a minha posição é a seguinte, eu sou pela paz. Eu acho que eu tenho amigos judeus que me dou muito bem, tenho amigos palestinos, amigos iranianos, tudo quanto é canto. Me dou bem com todo mundo. Eu acho uma tragédia muito grande tudo isso daí, né? Mas é o que eu falo, dadas as lideranças que nós temos hoje em dia, as minhas esperanças são pequenas. Né? A Fernanda Azevedo, ela perguntou o que vocês observam de mais marcantes no preparo das forças israelenses para os combates. Bom, as forças terrestres israelenses, elas não são mais as mesmas de 20, 30 anos atrás. Tá? Eu tenho lido algumas análises aí, o exército israelense ele tá muito woke, a infantaria, a tropa em geral está muito woke. O que ainda mantém uma excelência são as forças especiais. Muito... Você não tem um pessoal ali, você não tem uma tropa que tenha resiliência para suportar combates. O cara hoje em dia está mais preocupado com o direito dele do que com a missão. Ele está preocupado com os direitos dele, com o que ele pode fazer. O individualismo dele. Entendeu? Ele não é uma tropa resistente para aguentar um combate. Onde Israel ainda mantém excelência é principalmente em forças especiais. Essas ainda tem uma excelência. Mas eu li outro dia, não sei se é verdade, mas que parece que dentro do exército israelense você pode até passar filme pornô, gay. Ah, é? Entendeu? Então, assim, o exército israelense não é mais o que foi. Não é mais o que foi. Você tá falando de pensar no exército como prioridade? De você ter uma tropa resiliente, de você ter uma tropa capaz de suportar as agruras de um combate, de segurar o rojão, de aguentar a porrada, Não, se você for ver, hoje em dia é um problema em tudo quanto é exército do mundo, né? Exatamente. Quando eu tava saindo da Marinha, a gente já tava vendo isso daí, né? Que tava vindo uma geração aí que não aguenta muito pressão, etc. E é uma coisa que os exércitos vão ter que se adaptar. Por outro lado, olha o lado bom disso tudo. Você tem uma geração que quando você quer, por exemplo, habilitar o cara na operação de um drone, o cara já vem pronto, né? Sim. Então, o lado bom, tem o lado bom e o lado ruim, né, gente? Que tem que trabalhar, mas eu concordo com você, isso tá mexendo aí com a operacionalidade da tropa. Tanto que o exército tá lá há 20 meses e a coisa não saiu do lugar, né? E eu vou te dizer, vou ser bem sincero para vocês aqui, se a guerra pro Irã entrar no impasse, a guerra de Gaza vai recrudescer. O Hamas vai voltar a carga com tudo. Se a guerra com o Irã entrar no impasse... Até porque Israel eles até disseram que a prioridade deles agora é no fronte iraniano. Exatamente. Não é mais o fronte de Gaza. Então isso, de alguma forma, isso pode dar um fôlego para o Hamas se reorganizar, se recompletar e dar trabalho mais adiante novamente.